O Lula está inventando uma história de que vai haver um golpe militar porque ele quer atacar, ele quer galvanizar a população brasileira, ou a base dele de esquerda, de que a direita está armando um golpe militar. Essa é a única narrativa que o Lula tem. Agora vamos ao histórico breve de ações do Lula que o desclassificam como um patriota ou como um exemplo de defensor da nacionalidade brasileira, do nacionalismo e da soberania nacional. O Lula concedeu em todas as coisas que foram necessárias serem concedidas. Nós descobrimos que na primeira tarifaça do Trump, que o Brasil tem um déficit que beneficia os Estados Unidos. As ações do Alexandre de Moraes, do STF, a censura da internet, no Reino Unido, a internet está sendo banida. Nós sabemos que o Lula se alinha com as sociais-democracias internacionais, esse é o vínculo dele, né? Então, o Lula não vai defender coisas que nos interessam. Eu vou falar disso depois. Portanto, o Lula, as taxações do Haddad, essas censuras online, a lei Felca, o Lula fazia discurso pró-Palestina e vendia gasolina para Israel. O Lula faz o que? A Marina Silva não deixando explorar o petróleo na costa. Então, a divisão é essa daqui, ó. Neoliberalismo / social-democracia com Lula, neoliberalismo soft, social-democracia hard, que se alinha com todas as porcarias social-democracia internacionalmente. Então tudo que tu vê a Inglaterra fazendo, o Brasil vai copiar. Do outro lado, o Flávio Bolsonaro que é total submissão aos Estados Unidos, e isso é uma coisa boa. Eu vou começar por esse vídeo mesmo. O governo Lula acusou o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, de uma traição à pátria. O Flávio Bolsonaro é um traidor, mas ele fala assim, ó. Os bolsonaristas, somos traidores e isso é bom para o Brasil. Após uma fala do parlamentar nos Estados Unidos sobre o tarifário... E a base do Bolsonaro não se importa com isso, porque assim como a base do Lula não se importa com as besteiras e contradição do Lula, a base dele não se importa. O pessoal venera esses dois caras. Passo contra produtos brasileiros. E nesse vídeo você acompanha mais detalhes sobre esse fato. Então, essa narrativa de golpe de Estado militar que o Lula está usando é para fazer um ataque ao Flávio Bolsonaro. É para galvanizar a base dele contra o Flávio Bolsonaro, que de fato é um traidor. Mas o Lula a questão aqui não são essas palavras traição ou não traição. É o que beneficia o Brasil e tu. É assim que tu tem que pensar. Que vem movimentando a política no Brasil e no mundo. Por isso, não se esqueça de curtir, comentar e politicamente a campanha de reeleição do presidente Lula. O senador também sugeriu o adiamento das taxas previstas para entrar em vigor no dia 15 de julho e usou parte do discurso para criticar o Partido dos Trabalhadores, além de defender o Pix como ferramenta de inclusão financeira. Em nota divulgada... A questão do Pix é o seguinte, o pessoal do PT está fazendo tudo para barrar o Pix, taxar o Pix. Isso tudo essas são concessões da pressão americana, porque o Trump disse que o Pix é uma merda. Então quer dizer que pelo Bolsonaro eles também fariam algo com o Pix, só que eles chamariam de outra coisa. Provavelmente eles cederiam da mesma forma que o PT cedeu, só que eles usariam outra linguagem. Combater os terroristas, provavelmente. E os antissemitas. Pela Secretaria de Comunicação Social, o Palácio... Nós temos que fiscalizar o Pix porque o PCC está usando o Pix. É isso que eles iam usar. Do Planalto repudiou a postura do parlamentar e afirmou que, entre os brasileiros inscritos para falar na audiência, Flávio Bolsonaro teria sido o único a não se posicionar claramente... São todos uns traidores. São todos uns safados. ...pelos Estados Unidos. O governo também declarou que o senador acabou legitimando uma investigação considerada injusta contra empresários e trabalhadores brasileiros. A nota ainda rebateu falas sobre corrupção. Ninguém se importa com esses empresários brasileiros. Ô Jussara, eu ia perguntar justamente desta aposta que o governo tem feito, não só na questão político-eleitoral, mas para um eventual acordo ali ou como vai ser o desfecho
com o governo norte-americano em relação a essas tarifas. Yuri, o Flávio tem usado uma questão do fato do governo brasileiro não discursar nessa audiência do escritório comercial dos Estados Unidos para dizer, olha, o governo não está a fim de negociar. O que o governo brasileiro tem dito até aqui, né, o governo Lula? Que ele tem usado todos os canais diplomáticos e níveis técnicos e políticos para continuar a negociação. Que vê essa audiência como uma audiência para a sociedade civil organizada, não para o político, para os governos que ele já tem contato. De todo modo, o Brasil já enviou, né, por meio aqui do Itamaraty, já enviou a sua manifestação para o representante comercial dos Estados Unidos, dizendo que não faz sentido a aplicação dessa tarifa, que as razões aplicadas, elas não se aplicam, né, as razões... Não interessa se faz sentido ou não. O cara tem o poder para fazer essa tarifa e tu não tem. É a estratégia deles para alguma outra coisa. O que tu tem a ver com isso? O cara quer flexionar um poder que não tem. Para essa tarifa. O poder é a reclamação. É isso aí. De julho, é o limite ali para definir se de fato serão ou não aplicadas tarifas. O que me dizem integrantes do governo brasileiro é que há algum tipo de reversão. E aí você pode me perguntar, parte dos Estados Unidos neste momento, nessas negociações... Cadê a parte militar? O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcia Elias Grier, aconteceu já na semana passada e foi uma reunião virtual. Não há ainda nenhuma formalização. Exteriores enviou um documento à Câmara em que cita o risco de uma ação militar dos Estados Unidos. 2 minutos, só tem 1 minuto e 20 essa reportagem. O resto é só encheção de linguiça. Estados Unidos no Brasil, depois de autoridades norte-americanas classificarem o Comando Vermelho e o primeiro Comando... Tá, por que vocês cederam isso? O Lula cedeu. Então o Lula cedeu para acalmar os Estados Unidos, agora usa a narrativa disso, que ele cedeu. O Lula deveria pôr ele na cadeia, então ele cedeu para atacar agora. Eu estou usando a narrativa que ele cedeu para atacar o Flávio Bolsonaro. É tudo politicagem para eleição isso aí. Da capital, como organizações terroristas. Aí ele quer usar aparatos de governo nacional. O Lula quer fazer um jogo duplo. Ele quer ao mesmo tempo ceder aos Estados Unidos porque ele é frouxo. E ele quer usar o contrário dessa narrativa para atacar os rivais políticos dele aqui dentro. Terroristas. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. A mensagem é assinada pelo chanceler. Para que ação militar aqui? Vocês já cederam tudo para eles. Os Estados Unidos controlam teu banco, os Estados Unidos controlam tua polícia. Os proxies americanos, como Israel, controlam várias coisas aqui dentro, a mídia. Os ministros do STF fazem essas viagens misteriosas a Nova York, ninguém sabe o que eles vão fazer lá. A narrativa da mudança climática funciona em impedir a exploração do petróleo na costa amazônica, com a Marina Silva, que ninguém sabe o que essa mulher dá um poder para ela. Ninguém gosta dela, ela não junta ninguém numa rua. Por que é dado a ela poder? Ninguém sabe. Vocês venderam gasolina para Israel, vocês não desprivatizaram nada. Qual é Para que o americano vai dar golpe aqui? O golpe já foi dado. Derrubaram a Dilma, instalaram o Temer, levaram aquelas operações todas que levou ao Bolsonaro. Acabou. Em todas as oportunidades que o Lula teve para vencer e derrotar esses golpes, ele não fez. O Lula cria uma situação onde força a gente a querer uma intervenção americana. Porque o Lula se associou com toda essa social-democracia. Eu vou fazer um vídeo depois disso sobre o banimento das redes sociais na Inglaterra. O Lula se alinha com tudo isso, ele já mostrou. O Lula se alinha com todas as sociais-democracias internacionais. Os Estados Unidos ele faz esse jogo. Os Estados Unidos é uma força que vai para frente sem parar. Ele pega a esquerda, a social-democrata, ele convenceu toda a Europa a se juntar na guerra contra a Rússia. Ele sabotou a economia alemã, fazendo os alemães comprarem petróleo e gás mais caro de outros ao invés dos russos. E depois, com o Trump reeleito, diz assim, nós não vamos mais, vocês se virem, hein? Tomar no cu de vocês. E eles, de vez em quando, para ter um poder de controle maior. Aí os europeus estão lá se fudendo. Quer dizer, pode ser para reeleger tudo de direita depois no futuro também, pode ser. Faz diferença isso. E nos Estados Unidos ele faz esse jogo, não é o Trump, não é o Obama, é a estratégia de poder global americana.
Se tu entra no encaixe, tu tem que ser um nacionalista. Se tu não for um nacionalista, tu é um deles só. Tu é um deles diferente. Então, não tem diferença. Mauro Vieira e responde a um pedido de manifestação da Câmara sobre a medida do governo Donald Trump. Neste documento, o chanceler afirma que a classificação das facções como organizações criminosas transnacionais pode servir para que autoridades norte-americanas apliquem medidas administrativas e judiciais contra pessoas, Tá, mas por que vocês aceitaram isso então? Nós já sabemos disso. empresas ou organizações brasileiras. Uhum. Mauro Vieira também ressalta que não houve comunicação formal dos Estados Unidos ao Brasil em relação a esta medida. Mesmo assim, o Itamaraty registra que o governo brasileiro tem se oposto à medida e alerta para riscos econômicos. Aí o pessoal do Bolsonaro vai dizer que vocês são pró-criminosos. Eles já têm a narrativa pronta. Não adianta explicar isso aqui pro bolsonarista. Se o pajé deles comprou a narrativa tal, ele segue a narrativa tal. Se o Lula compra a narrativa tal, ele segue a narrativa tal. Se bem que o Lula está perdendo essa adesão, mas nunca podemos subestimar. O Lula deixou o Bolsonaro se equilibrar com ele. Agora, mudando de assunto, mas permanecendo com o nosso passaporte carimbado nos Estados Unidos, vamos trazer aqui a categorização, a tipificação de terrorismo para a conversa? E vejam o que aparece aí em tela, e aí eu já chamo ele Jonas Maia aqui de novo. De novo não, primeira vez... Ah não, já falamos sim, hoje, sobre a operação da Polícia Federal, né, no Rio de Janeiro, os mais de 7 bilhões de reais. O que ele, Jonas, traz para a gente? Um ofício que foi emitido pelo Itamaraty, né, que é a nossa... Por que tá com uma parte da camisa para dentro, outra para fora? Essa mulher é voz grossa, essa mulher é lésbica, essa é bonita, mas casinha responsável, casona, né, responsável pelas relações internacionais do Brasil com o mundo. O Itamaraty emitiu um ofício e admite que o Brasil corre risco de ação militar dos Estados Unidos, depois que o governo Trump classificou o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Ele, Jonas, que importante te ouvir sobre isso, primeiro pela notícia em si, né? Primeiro, essa narrativa é falsa. Isso se trata de manobra política do Lula. Todo mundo enxerga isso. Segundo, por que o Lula... Aí o pessoal vai dizer assim, tu teve todo esse tempo para combater essas facções, por que vocês não combateram? Abre um portal de narrativas contra o Lula. E sinceramente, eu vou deixar rolar. Eu não vou lutar essas narrativas, porque o Lula quer censurar a internet. Se o Lula vencer, ele vai censurar toda a internet. Tá? Eles vão censurar a internet. Vamos ter que correr um risco e votar no Bolsonaro. Eu vou ter que votar no Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro está alinhado com o Trump, e o Trump está alinhado com as Big Techs e a economia digital, eu vou usar a expressão Big Techs porque eu presumo que é essa expressão que vocês foram educados pela esquerda. Eu nem chamo de Big Tech. Faz parte do ecossistema natural. O fato de chamar de Big Tech já mostra que eles consideram essas empresas alienígenas e que têm que ser destruídas. Interessa a Globo banir o Google, nós vemos que o STF tem feito isso. As sociais-democracias internacionais têm feito isso. Porque ninguém põe mais publicidade nas mídias chamadas legacy medias, as mídias tradicionais. Ninguém põe dinheiro nisso aí, não dá dinheiro, ninguém assiste isso. Toda a verba vai para a internet. Então, é por isso que estão fazendo isso. Não é uma questão de valor de nada, é valor financeiro. Isso força os publicitários a botar dinheiro nas velhas emissoras. Só que ninguém vai assistir. Isso é só o começo e não vai dar certo. Né, desse ofício emitido pelo Itamaraty, mas também lembrando que nós entrevistamos aqui uma representante do governo dos Estados Unidos. Você fez essa pergunta e ela respondeu. Aí deixo com você a voz, Eli Jonas, para nos contar tudo isso. Ela mesma respondeu negando que não havia esse olhar de interferência militar, né? Elisa, inclusive, quando houve essa designação dos Estados Unidos para duas facções brasileiras se tornarem grupos terroristas internacionais, havia já uma preocupação de integrantes do governo brasileiro, Ministério da Justiça, Polícia Federal, de outros órgãos que não são do governo, mas que combatem o crime organizado no dia a dia, principalmente na fronteira, como o Ministério... Por que a Polícia Federal está preocupada com isso? Então, o que há aqui é uma divisão estratégica de poder.
A polícia deve estar envolvida com tráfico. Elementos da polícia, alguém tem que estar envolvido com tráfico. Não tem como a logística desse porte funcionar no Brasil sem isso. Elementos dos bancos, do sistema financeiro brasileiro devem estar envolvidos com tráfico. Lembra do episódio do... aquele cara que... me esqueci o nome dele. Aécio Neves. Do helicóptero a cocaína. O que aconteceu com aquilo? Nada. Ministério Público, principalmente, também. Então, sempre vai ter um representante de qualquer arranjamento financeiro que os Estados Unidos decidir no Brasil. Considerando isso, eles podem fazer o que eles quiserem. Bem, de uma ação militar, possível ação militar dos Estados Unidos no Brasil ou na fronteira atingindo algum estado brasileiro que faça parte com Bolívia, por exemplo, ou Paraguai, ou Colômbia. Mas agora é algo oficial, digamos, está escrito. O ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores, nosso chanceler do Brasil, respondeu a um ofício, a um questionamento da Câmara dos Deputados, colocando aí que há sim uma preocupação, um risco, um temor de uma ação militar dos Estados Unidos aqui em solo brasileiro, e critica também essa situação. Ele diz o seguinte, vou até abrir aspas, nesse relatório que ele enviou... Eu quero ver tropas brasileiras e da polícia brasileira enfrentando tropas americanas da polícia americana aqui dentro. Essa disputa vai ser interessante. Pode ser positivo isso. Essa paz falsa tem que ser disruptada. Por que o governo do PT está desmoralizado? Eles estão destruindo a economia digital, estão banindo os jovens da internet. Não tem emprego na rua. Não adianta o Lula vir inventar que tem emprego na rua. Não tem emprego na rua. Se tem, não está em todo lugar. Não é homogêneo isso. Por exemplo, vamos supor que milhares de vagas abriu em São Paulo. Tá, mas não abriu no Amapá. Não abriu no Paraná. Não é uniformes. Eles agem como se fosse um crescimento uniforme total. Não. Abre uma fábrica de sapato no interior de Santa Catarina. Empregos. Aí abre uma fábrica de calça no Ceará, que o Ciro só falava de uma maior fábrica de sapato do universo está no Ceará. Foda-se essa merda, meu. Ao deputado federal Evair de Mello, que é do Republicanos do Espírito Santo. E o ministro chanceler alerta para risco de implicações para os cidadãos brasileiros e a possibilidade de ações militares aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, abre aspas, essa designação não trará benefícios concretos para a cooperação internacional entre Estados Unidos e Brasil no enfrentamento ao crime organizado. Cooperação internacional é a troca de informações, por exemplo, entre Polícia Federal, com o FBI, com a CIA, que é a inteligência dos Estados Unidos, troca de autoridades também de informações, localização de algum foragido internacional, isso é cooperação internacional. O ministro... Mas os americanos não precisam disso aí. É por isso também que eles querem banir o Google. Eles estão protegendo a cambada deles. Porque os Estados Unidos podem espionar, eles têm satélite. Por isso que eles queriam banir o Starlink. Tudo isso é para proteger a velha oligarquia brasileira que está caindo. Os Estados Unidos estão dizendo assim, o negócio é o seguinte, você se arranja aí de acordo com o novo arranjamento. As velhas ordens vão colapsar. Não é a nova ordem mundial, mas o que está aí vai colapsar. E eles estão correndo, os ratos estão correndo. Salva a droga, salva o dinheiro da mídia velha, arranja, fuça aí, é o PT que se aliou com esses caras, é o STF que se aliou com esses caras, aí eles tem um crossover entre os dois lados, mas vai chegar uma hora que os Estados Unidos não tem a ver com o Trump, isso aí. Eles vão dizer, o bagulho é o seguinte, e é isso que eles estão armando para derrubar toda essa estrutura. O pessoal do Bolsonaro acha e estão se candidatando para ser a nova princesa da nova era brasileira. É disso que se... The New Darling. Vocês querem ser a nova princesa da era brasileira. Os Estados Unidos é agnóstico em relação a isso. Eles não vão se matar pelo Bolsonaro. E quanto menos eles se importam em se matar pelo Bolsonaro e pela família deles, mais eles se submetem. Olha só como eu sei rebolar. Tá vendo meu vestido? Cada vez vai ficar pior a prostituição. Está dizendo aqui que não traz benefício nenhum essa classificação. E você trouxe muito bem em relação à porta-voz do Departamento de Estado. A gente entrevistou ela aqui no Live CNN e a gente questionou... Não, isso é irônico, porque a CNN é uma emissora americana.
Tu acha que a CNN Brasil vai fazer alguma reportagem que ameaça a CNN americana? Sobre essa possível ação militar, ela disse que não, foi taxativa que nessa... E só o fato que os Estados Unidos cria a esquerda social-democrata para poder entrar para controlar os dois lados da tua narrativa, porque não é um absurdo. A CNN ela é que insere essas pautas americanas aqui e ela neutraliza qualquer veneno que o jornalismo possa ter contra os interesses americanos. E como o jornalismo brasileiro é tão bosta, e eu diria até que o jornalismo em geral no mundo é um conceito defasado, por isso que eles querem banir a internet também, para jovens, não vai dar certo. Se nunca deu certo, não vai dar agora. Esse é o último urrá dessas oligarquias, desses governos velhos, né, desses legacies. E eles estão fazendo tudo que podem. É uma era de transição e esse pessoal não entendeu que eles vão embora. Eles não querem se adaptar. Então, a CNN não vai fazer nada que se oponha a esses interesses. Designação, não há nada em relação a uma classificação, a uma ação militar aqui no Brasil. Então é uma preocupação do governo brasileiro, agora de forma oficial também. E só para finalizar, tem uma apuração também da Jussara Soares, nossa análise. Tá, então chega. Esses caras não sabem fazer um jornalismo. Tem 5 minutos, poderia ter 1. Eles enrolam muito. Então, é isso aí. Tá bem claro. Quem quiser colaborar, tá aqui o Live Pix no canto. Assine o Apoia-se. Tá? Qualquer dúvida, pergunte. É isso aí. Mais uma palhaçada idiota. Mais um conflito bege dessa gente. Mais um jogo de poder e pretensões. Eu tô curioso para ver essa intervenção aqui. Eu quero ver até quero que ocorra. Porque eu não gosto do caminho do governo do PT. E eu quero ver o malabarismo que o pessoal do Bolsonaro vai fazer para fingir que são patriotas, incentivando uma intervenção, se for verdade, militar, porque não é. E como funciona isso aqui? Eu quero ver. Eu quero ver também polícia brasileira e militares brasileiros enfrentando militares americanos e polícia americana. Eu quero ver. Todo esse pessoal, todos são desmoralizados. Todas as entidades brasileiras são desmoralizadas. É isso que eles não entendem. E é por isso que eles ficam com medo. Quanto mais eles cedem para evitar futuras, mais profundas desmoralizações, mais eles se desmoralizam. Porque o sistema inteiro está desmoralizado. Então, é engraçado, interessante e boa sorte.